Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast O Assunto é Dinheiro e hoje nós estamos aqui num evento muito especial. Estou recebendo um empresário que, além de empresário, é meu amigo, já conheço muitos anos, conheço a família dele e, pasmem, a empresa dele é centenária. Passar aqui a palavra, me ajude a receber o empresário Pedro Monteiro da Virrosas. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Marcos. Você além de um grande economista, é um grande amigo. E fico honrado com o convite. O Pedro, ele está na diretoria, na presidência, né, atual da Virrosas e veio aqui contar um pouco desse desafio muito grande que é a questão da empresa familiar. Inclusive, quando eu falo em minhas palestras, a Virrosas acaba sendo um grande exemplo para isso, porque já está na terceira geração, Pedro? Eu sou a quarta geração. Quarta geração, 110 anos. 110 anos. Se você não ouviu falar da Virrosas, que eu acho difícil, fica conosco que a gente vai conversar um pouco sobre a empresa, sobre o vinagre e sobre os novos produtos que vêm aí. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento do restaurante Vumbora. Se você quiser uma comida amazônica, regional 100%, vai lá com a Iolane do Vumbora. E sorvetes a Manauara, a única 100% natural. E lógico, pensou em aços especiais, aço comum, Solinox. Precisou de dinheiro para montar o seu negócio? Estamos também no oferecimento da Êxitos Consultoria. Pedro, vamos conversar um pouquinho sobre a história da tua empresa. Como é que começou esse negócio? Vem de origem portuguesa, é isso? Exatamente. Meu bisavô, Marcos, ele veio para Manaus mais ou menos em 1910 e ele vendeu os negócios que ele tinha lá, os imóveis dele em Portugal, e veio para cá tentar a vida. Chegando aqui em 1913, ele junto com a minha avó, Sabina Rosas, o nome dele era Virgílio Rosas, daí o nome da empresa, né, acabou sendo a junção do nome dele, virou Virrosas, junto com a sua esposa, acabou fundando a Virrosas, que a princípio importava bebidas, licores, conhaques, de uma forma geral, bebidas em geral, e logo mais para frente, em torno de 10 a 15 anos depois, começou a explorar a questão do vinagre. Legal, cara. E por que ele escolheu o vinagre? Tu sabes? Eu acho que foi pela facilidade da matéria-prima. O vinagre, uma das matérias-primas do vinagre é o vinho, né? Então, ele usava o vinho que ele já importava. Ele tinha uns tonéis de 400 litros que ele trazia da Europa. E ele não tinha como voltar com esses tonéis. Aqueles tonéis de carvalho, né, de uma madeira de alta qualidade, e é o equipamento que precisaria para fazer o vinagre. Isso naquela época? Naquela época, exatamente, a tecnologia daquela época. Que ainda hoje, algum outro ainda faz dessa forma, mas hoje é um processo mais moderno que é mais produtivo. Mas, então ele começou a usar esses tonéis para fazer o vinagre. E começou a dar muito certo, porque Manaus, né, assim... hoje ainda falta algumas coisas, mas imagina há 110 anos atrás, nossa, né? Faltava muita coisa. Então tudo vinha de fora. Então ele viu ali uma oportunidade de fazer um negócio. E graças a Deus deu muito certo. Então começou com teu bisavô. Exatamente. E passou quanto tempo na gestão? Que aí depois passou pro teu pai direto? Não. Foi do meu bisavô. Aí ele vendeu pro genro dele, que também é meu avô, que é o pai do meu pai. Ah, tá. Então acabou que trocou de família dentro da mesma família. Cara, que legal. E me fala um pouquinho. Como é o desafio de uma empresa familiar? Isso eu te pergunto porque se você que está nos acompanhando é amazonense, você já vai lembrar de várias empresas que ficaram ali no meio do caminho, que não conseguiram fazer ali a sucessão dentro da própria família e acabaram fechando. Porque eu vim de uma empresa familiar, então eu pergunto isso com muita propriedade, porque é muito difícil você, na hora dentro da empresa, separar pai e filho, né? Porque afinal eles estão ali como sócios, trabalhando dentro do mesmo teto. Como é que é isso, meu amigo? Como é que foi esse desafio? Como é que está sendo esse desafio? Realmente é um desafio e eu também tive a oportunidade de ler sobre diversas empresas que ficaram no meio do caminho, até, como você falou, algumas regionais. Mas assim, eu não te confesso que eu não tenho a fórmula, mas eu posso te falar um pouco assim da nossa experiência, né? Foi algo assim... foi passando de geração em geração até que chegou nos meus tios, que era meu pai, o meu tio Aloísio, já falecido, e o meu outro tio Paulo. O meu pai acabou comprando a parte do meu tio Aloísio
então acabou ficando 2 sócios. O que acontece em empresas familiares? E também, como trocou de bisavô para o meu avô, assim, ficou... Porque geralmente o que acontece? Você tem um sócio fundador. Sim. Aí tem a primeira geração. Aí a primeira geração já tem filhos. Aí já vai abrindo... Sim. Nós demos uma certa sorte... Formato guarda-chuva ali, né? Exatamente. Nós, de certa forma, demos sorte que esse arranjo acabou que chegou na terceira geração com 3 sócios, depois viraram 2, e chegou agora na 4ª geração comigo e com meu primo, que foram as pessoas que os sócios acabaram escolhendo para que toque um negócio. Fazer a sucessão. Lá dentro, exatamente. Legal. Então acabou afunilando de novo, né? Exatamente. Tá, mas o caso Carlinhos, que é seu pai, né? Que eu conheço como Carlinhos, um grande amigo. Um abraço, Carlinhos. Ele, junto com seu tio, assumiram a empresa, isso em que ano? 50 anos atrás, 60? Foi mais ou menos uns 30, 40 anos atrás. O meu pai, ele estava seguindo a carreira dele e na época a empresa não estava muito bem das pernas. E meu avô estava com câncer, estava bem doente. E ele acabou pedindo para o meu pai voltar. Aí meu pai largou a vida dele, ele morou um tempo no Rio, morou um tempo em São Paulo. E na época, se não me falha a memória, ele estava em Belém. Trabalhando na parte de hotelaria e tudo mais. E meu avô pediu para ele voltar para assumir a empresa. Para tentar, assim, salvar a empresa, né? E reorganizar tudo. Exatamente. E foi quando ele veio, há mais ou menos 40 anos atrás. E graças a Deus deu certo, teve altos e baixos. Mas a gente, com muito trabalho, com investimentos em recursos humanos, investimentos em maquinário, em tudo, assim, a indústria é um constante investimento em tudo. Tanto que, assim, todo empresário, na verdade, né, assim, o melhor lugar para você investir seu dinheiro quase sempre é dentro do seu negócio. Sim, né? Com certeza. Então, assim, isso acabou que nessas melhorias, investimentos, melhorias, a gente está conseguindo crescer aos poucos. A gente tem planos para ser bem maior do que nós somos hoje. Mas, graças a Deus, assim, as coisas estão evoluindo bem. Vamos deixar para falar dos produtos da Virosa no segundo bloco, né? Mas, com certeza, se você é de Manaus que está nos assistindo, vai em qualquer supermercado, mercearia, você vai encontrar lá uma prateleira que está cada vez mais crescendo. Eu observei isso, tem um supermercado que eu sempre vou, eram assim, hoje ela está quase toda a prateleira de Virosas, ou seja, cada vez mais novos produtos, né? Exatamente. Mas antes da gente falar disso, vamos deixar para o segundo bloco, e como que chegou até vocês? Na 4ª geração? Marcos, foi um processo assim bem natural, sendo bem sincero. Logo no início da minha carreira, meu pai pediu que eu fosse, assim como ele, ter experiências fora. Então, acabei que eu trabalhei como funcionário público, trabalhei com muita honra como economista, projetista, assim como você é. Consultor. A gente fazia a BASA, fazia a CEPLAN, fazia Legal. a SUFRAMA. E assim, isso me deu uma experiência maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de conhecer indústrias... Outros horizontes, que, né? apesar de não ser fábrica de alimentos, a maioria, mas que davam uma noção assim de justamente ampliar a processo mente, produtivo, né? Gestão. Exatamente. E aí, aos poucos, tu foi entrando para dentro da empresa. Exatamente. Até assim, eu participei de alguns processos seletivos, até uma curiosidade. Uma vez eu participei do processo seletivo da Honda. Aí, assim, na minha inocência de juventude, já tinha uns 20 anos, tinha acabado um pouquinho antes de me formar. Aí o entrevistador perguntou, tá, mas quais são os seus planos? Não, eu queria passar aqui uns anos, mas depois voltar para assumir a empresa do meu pai. Aí o entrevistador falou, meu amigo... não tem condições. Não dá. Vai para a empresa do seu pai, depois né? que me caiu a ficha, rapaz, o que eu falei lá? E como é que foi tua integração dentro da empresa? Que hoje eu sei que você está na presidência, né, já toma as decisões todas da empresa, mas teve um começo. Claro. O que assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho assim, a prática é importantíssimo, mas tem gente que fala que o estudo não, o estudo é muito importante. Eu fiz faculdade de economia lá na UFAM, fiz uma pós na FGV, eu fiz outra pós na Dom Cabral e uma pós na Universidade do Novo México, que era como se fosse um intercâmbio, os professores iam para cá, alguns módulos a gente ia para lá, que fica nos Estados Unidos. Então esses 3 assim, me deram uma base muito boa, e no meio desse processo, eu sempre gostei muito de ler também, Exame, essas revistas especializadas em negócios. Então, assim, eu via muito que programa de trainee da Whirlpool, programa de trainee...
Eu falei, pô, por que a gente não faz um programa de trainee aqui, né? Em pequeno porte, né, aqui para a empresa. Então fui lá para a produção, passei uns 6 meses lá na produção e entendi como era a produção. Você mesmo? Eu mesmo. Depois eu fui para contabilidade, passei lá um tempo na contabilidade para entender. É porque assim, o empresário, ele não tem que saber fazer exatamente a contabilidade, mas ele tem que, pelo menos, entender como é feito, pelo menos para ter uma ideia, para você depois analisar um balanço com propriedade, né? Para você cobrar o seu funcionário que faz a manutenção da máquina. Pô, essa máquina aqui, né? Hoje quem cuida dessa parte de produção é meu primo, com também suporte do meu tio. Mas tem muitas coisas lá da produção que até hoje eu lembro, porque a lógica é a mesma, né? Enfim, você estava acompanhando ali. Legal. E você entende como o processo funciona. Financeiro também, comercial, tudo assim, todas as áreas da empresa eu trabalhei um período. E hoje isso me dá base para poder gerir. Sim, te dá um know-how, né? Total. O Pedro acabou de falar e trouxe uma aula aqui pra gente, porque se você quer montar um negócio, primeiro passo, você precisa conhecer o seu negócio, né? Todos os setores, para você não ficar na mão de ninguém, ou até mesmo você ver que está alguma coisa errada, você saber qual o caminho correto, não é isso? Exatamente. Essa ampliação de produto, eu sei que já aconteceu com mais força com a sua entrada. Hoje vocês têm vários tipos de vinagre, né? Exatamente. Eu vi vários sabores, é isso? Todos já são feitos aqui? Todos são. Inclusive eu trouxe até umas pimentinhas para Olha você, aí. Os vinagres são todos feitos aqui. Hoje nós temos o vinagre de álcool, temos os vinagres aromatizados, tem aromatizado de limão, alho, tem até de banana, que tá, assim, tem um público que está gostando muito. Vinagre de banana? Olha aí. Aromatizado de banana. E nós temos também o vinagre de vinho tinto, temos o vinagre de maçã, temos a linha de molhos, né, que é o molho de murupi com tucupi, que é assim, né, modéstia à parte, mas é um sabor que eu trouxe para vocês. E trouxe a vermelhinha também, né, que era a opinião de vocês sincera. Mas assim, eu sou apaixonado por pimenta e... Opa! Nós temos uma pessoa aqui que é especialista em pimenta. Ela está ali sorrindo. Ela vai te dizer se realmente é boa, mas eu tenho certeza que sim. Então você foi ampliando esse leque, né? E a gente já sabe que vem novos produtos aí futuramente. Isso. Mas o carro-chefe hoje ainda qual é? É o vinagre. Vinagre. O vinagre, assim, é o carro-chefe da empresa, o que nos possibilita de começar a inovar. Porque assim, Marcos, a empresa não pode parar no tempo, né? Nós passamos muito tempo com 2 tipos de vinagre, assim, há 30 anos atrás, que era o vinagre de vinho e o vinagre de álcool. Esses são os tradicionais. Isso. Então, assim, aí o meu pai teve a sacada de começar essa diversificação. Ele começou a diversificar para usar aromatizado. Começou na época dele já. Na época dele. Aí, logo assim, eu já liderei a questão dos molhos, que tem até molho shoyu, tem molho inglês, de alho. São 6 tipos de molhos. E em 2024 nós vamos lançar aproximadamente uns 40 produtos. Só que desses 40 produtos, muitos são daqueles sachês, né? Sim. Então, assim, vão ser uns 25 mais ou menos. E o restante vão ser produtos como azeite de dendê, ketchup, maionese, mostarda, barbecue, tempero líquido. Fantástico, assim, hein? Vai ter um mix grande, então. Exatamente. E todos produtos assim que fazem jus à marca. Isso é uma filosofia, Marcos, porque muitas vezes o empresário vai na ilusão de o barato que é o melhor. O nosso vinagre não é o mais barato. Não é o mais caro, mas também não é o mais barato. Mas é o que tem mais qualidade. Mais tradição, qualidade, né? Tradição, confiança, entendeu? Eu já cansei assim de consumidores comentar, pô, cara, eu fui experimentar outra marca ali, mas pô, bicho, acabei voltando pra vocês porque... Eu, sinceramente, eu não sei nem se tem outra marca. Tem? Eu sempre vejo só Virrosas. Regional não, tem algumas de fora, né? Alguns concorrentes de fora. De fora, mas aqui, regional, só Virrosas. Tem um concorrente que às vezes ele tá no mercado, às vezes ele sai, mas não é o foco dele, porque eu acho que vinagre não deve ser o foco dele. Entendi. Pô, legal. Então você foi diversificando, hoje você tá com um mix já bastante amplo. Tendência é aumentar cada vez mais, por isso que eu estou falando que você pode ir no supermercado, você vai constatar o que a gente está falando aqui, você vai ver um mix muito grande nas prateleiras, e eu fico muito satisfeito por saber que é uma empresa realmente
regional. Eu conheço os donos, sei da preocupação com a qualidade. Inclusive, tem um fato interessante que o Pedro ainda não comentou. A Virrosa, apesar de ser uma empresa tradicional, mais de 100 anos, não é por isso que ela não se preocupou com a qualidade. Então, a Virrosas é uma empresa certificada com a ISO 9001, o que traz mais segurança para quem está comprando os produtos Virrosa. Você tem algum comentário sobre a ISO, Pedro? Assim, eu te confesso que eu era um pouco cético com relação a isso. Sim. Eu achava que era algo um pouco mais burocrático, ajudaria com toda certeza, por isso que a gente teve essa iniciativa de procurar, né? Até a Êxitos aqui, que eu recomendo muito, que fez um trabalho maravilhoso lá. Mas te confesso, Marcos, que me surpreendeu. Eu achei que era algo assim... Tudo bem, eu tinha noção que seria bom, só que eu não teria noção que era tão bom. E hoje, assim, a gente não deixa... Hoje já vai no automático. No automático. Todos os controles. Eu cobro, assim, se por acaso alguém tenta, assim, fugir um pouco da norma, a gente reúne e volta, porque tem que ter. É uma cultura diária, não é simplesmente um papel para ter na parede, porque uma hora ou outra você vai acabar se perdendo, né? Sim. Mas é maravilhoso. A gente quer fazer, inclusive, outros. Olha só, isso aí traz uma segurança, né? Como eu falei há pouco, porque a empresa ela acaba mapeando todos os processos e caso ocorra algum erro, que a gente chama de não conformidade, pelo fato da empresa ser controlada, automaticamente aquilo é corrigido e assim trazendo segurança para os produtos. Pedro, a gente estava conversando sobre seus produtos, né? Hoje existem mais de 30 produtos. Estamos com 2 aqui que são a atenção do momento. Ele já me falou nos bastidores que gosta muito desse produto e agora ele vai explicar para a gente. São as pimentas, né? Nós temos uma pimenta vermelha e uma com tucupi, é isso? Exatamente. Explica para a gente aí, por favor, então, Pedro. Marcos, essa pimentinha aqui, ela é uma pimenta tabasco, e tem toques de manjericão, uma pimenta saborosíssima. E aqui, apesar de estar escrito rótulo em inglês, que esse rótulo aqui é para exportação. Ah, tá. Para exportação. Mas a gente encontra nos supermercados. Mas a mesma pimenta, inclusive com o mesmo rótulo, só em português, está nos principais supermercados da cidade. Legal. E essa outra aqui é uma pimenta murupi com tucupi. Eita, essa daí deve ser fantástica. É maravilhosa. E ela tem assim um significado muito especial. Porque como amazonense, sou apaixonado pela minha terra e amo nossa cultura, e a gente tentou levar para os nossos produtos, trazer esse DNA amazônico. Essa regionalidade. Exatamente. E o melhor de tudo, como ela murupi com tucupi, são 2 produtos que geralmente são... a murupi, por exemplo, é plantada em agricultura familiar e tudo mais. Sim, então, sim. Só esse ano nós compramos 3,5 toneladas de murupi, e como o produto está em crescimento, a gente estima que ano que vem deva comprar mais ou menos uns 8 a 9 toneladas. Fantástico, cara. Ajudando a cadeia produtiva do interior, certeza. Ajudando o Amazônia lá, que na verdade é o verdadeiro guardião da floresta, Com né? certeza. Poxa, é muito importante essa atuação. De presente para vocês. Poxa, obrigado. Espero que vocês gostem. Falando em ação, todos os empresários que vêm aqui, a gente não pode deixar de falar de um momento que todo mundo teve os seus impactos, que foi a pandemia. Né? Eu sei que você não gosta de divulgar muito, mas a Virrosas, ela teve uma ação social muito importante na questão do álcool. Compartilha conosco um pouquinho como foi essa fase. Eu sei que vocês produziram muito álcool, distribuíram inclusive de graça para algumas entidades, não foi isso? Exatamente. Uma das matérias-primas do vinagre é o álcool. E também a gente tem... A fabrica nossas embalagens, né? Então a gente firmou parcerias com alguns laboratórios, como por exemplo o laboratório da UFAM, o laboratório da UEA. Então o que a gente fazia? A gente doava os insumos, as embalagens, alguns insumos, tanto para fazer o álcool 70, né? E eles diluíam lá em laboratório o álcool, rotulavam com todas as informações legais, né? Que era precisava ter, exatamente. Né? E a própria UFAM e o UEA firmavam parcerias para distribuir para hospitais, para as equipes da segurança pública, para o corpo de bombeiros, enfim, para todos os entes que necessitavam.
E também acabaram doando algumas garrafas para a gente de volta e nós doamos para pessoas instituições de caridade que estavam precisando. Exatamente. Parabéns pela ação. Obrigado. Né? Com certeza foi um impacto. Eu fiquei sabendo disso. Teve um momento que faltou álcool aqui, né? Ou os poucos que tinham estavam praticamente triplicando o preço. E aí me falaram assim, olha, nós temos hoje, em função da doação da Virrosas, que está nessa ação social. Muito legal, parabéns. Obrigado, Marcos. E vamos voltar à questão dos seus produtos. Hoje, os produtos Virrosas já estão no interior do Amazonas. Como é que está isso? Certo. A gente tem, assim, nós atendemos a região norte toda, praticamente. Todo o norte já tem teu produto. Exatamente. Com exceção do Amapá e de Palmas, né? Dos estados que a logística também não favorece. Mas qual que é a nossa estratégia? A nossa estratégia é cada vez mais diversificar para cada vez chegar mais longe. Porque hoje a logística pesa muito para o vinagre. Para você mandar o vinagre é produto barato e pesado. O frete encarece demais. Impacta muito. Então, geralmente, quem atua nos locais são pessoas da região. Por exemplo, no Nordeste tem lá as indústrias de vinagre dele. Aqui no Norte tem as indústrias de vinagre aqui, que concorrem com a gente. Então, assim, o fato de você conseguir diversificar, você acaba, por exemplo, o valor agregado de uma pimenta dessa é muito maior do que do vinagre, né? Então, assim, você consegue compor uma carga que um compensa o frete do outro e você vai cada vez mais longe. Sim, poxa, legal essa estratégia. A nossa ideia, assim, realmente ganhar o Brasil e, em paralelo, quando a gente vai avançando pelo Brasil, a gente está também trabalhando a exportação, justamente... Por isso que os produtos já estão preparados. Exatamente. Quem são teus países foco inicial? Nós já estamos em tratativas com os Estados Unidos. Legal. E Portugal. Portugal, que é de onde a família veio, né? Exatamente. Até um pouco assim, né? Tem um significado grande, né? Muito legal. Eu vi, inclusive, uns posts do seu pai. Vocês têm família lá ainda, né? Temos. O meu irmão mora lá. O teu irmão mora lá? Mora lá. Legal. E também, Marcos, nós estamos conversando com um investidor de Luxemburgo, que ele é investidor do mercado financeiro e ele tem algumas ações sociais. E ele nos demandou para a gente pegar a pimenta malagueta, que é plantada por uma tribo indígena do interior aqui do Amazonas. A gente vai processar essa pimenta, colocar em embalagens, na embalagem que ele escolheu lá com a marca que ele está desenvolvendo, e a gente vai exportar lá para Luxemburgo. Pô, que chique, hein? E vamos falar um assunto do momento, seca dos rios. Como é que isso te atrapalhou? Que com certeza deve ter te atrapalhado, porque você traz insumos de fora, né? A gente sabe disso. Com certeza. Como é que está vencendo? Como é que vocês estão fazendo para vencer esse período que me parece que ainda vai um pouquinho mais à frente, né? Os rios ainda continuam aí praticamente navegáveis em alguns pontos, fazendo com que o frete, que já é caro, fique mais caro ainda. Sem falar da demora, que praticamente aumentou muito, porque você que está nos assistindo, não sei se você sabe, o Amazonas ele é um país dentro de um país. Nós temos um isolamento geográfico muito grande, que enquanto a nossa BR-174 não sair, que daqui a pouco eu vou conversar sobre isso com o Pedro, porque ele já falou aqui, além de empresário, ele é economista também. E como é que foi para você gerir essa questão da logística nesse momento que nós estamos vivenciando, Pedro? Marcos, foi um grande desafio. Eu imagino. Eu penso assim que você empreender na Amazônia, sem desmerecer os nossos colegas empresários de Rio de São Paulo, mas se jogar um deles aqui, eu acho que ele vai demorar uns 2 anos para entender como é que funciona o negócio. Eu acho que até mais, viu? Seca, enchente, é tudo. Então, assim, se tudo der certo, em 20 dias tua carga está aqui, né? Em tempos normais. Sim. Então, o que aconteceu? Todo ano acontece isso, só que, claro, ninguém imagina a magnitude que vai acontecer, só Deus que sabe a proporção que vai ser, mas a gente consegue acompanhar. Então, o que a gente fez? Quando eu vi que o negócio ia ficar feio, eu já comecei a aumentar os pedidos. A gente já começou a ter um estoque maior, só que o estoque é custo, né? Dinheiro parado. Os fretes começaram a aumentar muito também. 2 pontos, assim, por exemplo, a balsa, que um pouco antes dessa questão, estava pagando em torno de 13 mil a balsa, 14 mil a balsa. A balsa foi para 20 mil. Caramba. A cabotagem, eles cobram uma taxa sobre de seca, né? Que varia de mais ou menos de 8 a 10 tem mil uma reais. variação grande. Mas assim, qual foi a nossa estratégia? Nós conseguimos antecipar um pouco isso,
E nossa demanda aumentou também. Então, todo o nosso histórico já não servia mais muito como base. Então, a gente começou a aumentar as compras, esperando que fosse sair. Realmente estava saindo bastante. E só um insumo só que acabou quase dando problema, que foram as tampas. E assim, na indústria, né, você pode ter tudo. Se faltar uma tampinha, já era. Um ingredientezinho ali, não dá. Sai, Então, nós assim, tomamos uma decisão muito difícil, que foi trazer uma parte das tampas aéreo, pagando assim... Eita, dano. Só que assim, 2 pontos. Primeiro, para não deixar faltar na mesa dos nossos clientes, né? Para honrar com atendimento ali. Exatamente. Os pedidos, né? Exatamente. E o segundo, assim, analisou realmente ficar sem... O que é pior? Ficar sem produto ou pagar um frete aéreo? A gente tomou essa decisão, analisamos as variáveis e realmente... Mas o mais importante foi realmente essa questão de... A gente é muito, assim... A gente não quer frustrar jamais o nosso consumidor. Então, a gente tem um público fiel, é impressionante, Marcos. Assim, a nossa marca... a gente sente o carinho que a população tem por ela. Com certeza. A gente posta algumas coisas nas nossas mídias sociais, né? É só comentário assim, só compro virrosas. Eu compro virrosas desde que a minha avó mandava, eu ia na taberna comprar virrosas. É só assim, a gente sente assim, sabe, esse carinho e essa responsabilidade de levar o melhor. Muito bom. Isso que o Pedro está falando, ele não está falando pelo fato de ser o dono da Virrosas. A minha mãe, por exemplo, na época que ela fazia o bacalhau, e ela mandava a listinha, fazia uns pratos lá que ela gosta de fazer. E eu fazia, muitos anos eu passei fazendo as compras, e ela colocava lá, azeite e virrosas. E eu nem conhecia o Pedro, não conhecia o Carlinhos. E eu até falava, mãe, por que só põe virrosa que só tem virrosas? Não, mas tem que ser esse. Então, assim, é uma tradição já do amazonense. Ele acabou pegando essa marca com muito carinho, como o Pedro acabou de colocar. E graças a Deus, né, em nome dos consumidores, a gente agradece o fato da empresa estar continuando, né? Acabou de entrar sangue novo. O Pedro e o primo assumiram agora a frente da empresa e com certeza vai vir novos e novos produtos. Não é isso, Pedro? Tem projeções de novos produtos aí? Temos. A gente está investindo aí na linha de ketchup, maionese, mostarda. Todos esses vão entrar ainda agora? Todos. E assim, só um adendo ao que você comentou. Principalmente no interior. Aqui também na capital acontece muito, mas principalmente no interior, geralmente as pessoas não falam assim, pegam virrosas, pegam vinagre. Falou, não, pegam virrosas. É isso mesmo. Assim, não, assim, guardadas as proporções, mas assim, o que o Bombril foi para a esponja de aço, para algumas pessoas, assim, o virrosas é o vinagre. Tipo, não tem outra opção. Assim, digo assim, na cabeça do consumidor, e graças a Deus, porque confia no produto, sabe da qualidade. E já, como eu falei, já de repente em algum momento experimentou outro, mas viu que ali com o nosso... Sim, com certeza. Do agrado dele. Bem, não saia daí, daqui a pouquinho a gente vai voltar no nosso momento doce do nosso programa. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de saber a opinião do Pedro como economista, não da BR-174 que eu acabei de falar, mas a BR-319. Qual o impacto disso para você que tem um produto que interessa escoar para o resto do Brasil? E com certeza também, se um dia ela ficar trafegável 100%, trazer também os produtos por estrada. Qual a sua opinião, Pedro, como economista, sobre a BR-319? Marcos, vai ser bom, tanto para vir matéria-prima quanto para mandar produto. Hoje, se eu quiser mandar... A gente vende muito para Porto Velho, né? Rondônia é um estado maravilhoso. Você já tem produto lá? Temos. Rondônia, Acre, Roraima, Santarém, Belém, todo o estado do Pará, praticamente todo. Muito legal. Então, assim, hoje, para eu mandar para eles, tem muitos carreteiros que vão na estrada mesmo. Mesmo do jeito que tá? Do jeito que tá. Caramba. E chega lá em 2, 3 dias. Só que assim, qual o custo disso? Qual o custo de manutenção pro caminhão? Qual que é? Deve ser uma loucura. Entendeu? E claro que ele embute isso no preço, né? Com certeza. Mas o normal, na verdade, é ir por balsa, que, né, destrói menos o equipamento geralmente é por balsa. Mas vamos lá, geralmente é 7 dias para chegar lá, 7, 8 dias. Então, assim, tá praticamente do nosso lado, né? Entendeu? Incrível isso. É mais rápido chegar o nosso concorrente de São Paulo, chegar lá, do que você que está aqui em Manaus conseguir produzir para lá. É incrível. Sem sombra de dúvidas, nós e alguns empresários, junto com alguns economistas, Pedro, e você, eu sei que está junto conosco, estamos fazendo uma corrente aí para tentar sensibilizar os políticos
que a gente precisa ter a BR-319. Né? Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Belisário, ali da Panamazônica, que tem feito um excelente trabalho, né, em defesa dos interesses da Amazônia e agora também com a questão da BR-319 defendendo, fazendo publicações. Ou seja, nós precisamos sair desse isolamento. Nesse momento, como o Pedro colocou aqui para a gente, os empresários têm feito aí uma verdadeira engenharia logística para não deixar faltar o produto na sua mesa, na sua prateleira do supermercado para você poder comprar. Por quê? Porque nós estamos geograficamente isolados, isso é natural, né? Mas hoje nós não temos nem os rios. Ou seja, temos que recorrer à via aérea. E muitos produtos, como ele colocou no caso das tampas que faltaram, que ele teve que trazer via aérea para não faltar o produto para o consumidor, acabam sendo impactados porque o frete aéreo é muito alto. Então nós precisamos ter esse alinhamento, governo federal, o ministro lá do transporte, a ministra do meio ambiente, tem que sensibilizar conosco aqui do Amazonas, porque a gente precisa ter essa BR. Eu acho que é uma condição que o momento está pedindo isso. O que você acha, Pedro? Concordo plenamente, Marcos. E além da questão econômica, né, que nós temos a tendência a sempre olhar com o olhar econômico, por nossa natureza de sermos economistas, nossa formação, só que assim, é o direito de ir e vir. Sim, né? ainda tem isso. Né? Eu quero ir para Porto Velho. Aí você tem que cair na mão da companhia aérea que está cobrando 3, 4 mil reais para você ir para Porto Velho. É um absurdo. Que absurdo. Sai muito mais caro você ir para Porto Velho do que para Miami. Não dá para entender. Faz sentido. E o fato ainda que eu acho estranho é que já teve uma estrada lá. Justamente. Né? Então, a parte ambiental que a gente, né, tem, lógico que a gente tem que dar atenção para a questão ambiental, mas não podemos esquecer que lá já existiu uma estrada. O que a gente precisa hoje é o asfaltamento e recuperação daqueles trechos que estão destruídos. Então, vamos finalizar o nosso bloco fazendo aqui essa corrente positiva, eu e Pedro, e você que está nos acompanhando, de que nós precisamos dessa BR. E agora chegamos no momento doce. Você gosta de sorvete, Pedro? Adoro. Vou te convidar a conhecer uma nova marca, a Manauara. A Manauara é uma empresa também que nem a sua, genuinamente amazonense, onde ele teve a iniciativa de produzir um sorvete 100% artesanal. Um grande abraço, meu amigo Alex. Então hoje nós temos aqui sabor morango e açaí, que a minha mãe adora, o morango sou eu que gosto, e ali é açaí, né? Então você vai provar juntamente comigo, Pedro, e depois você vai me dar sua opinião. O que você acha desse sorvete? Se você já conhece a Manauara, ótimo. Se não conhece, vai ter um vídeo agora te ensinando a chegar na Manauara, na loja que fica próximo da Bola do Aleixo. Eu te convido a ir lá, conhecer, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e vai lembrar do que eu estou falando aqui no programa, que é 100% artesanal. Então, enquanto a gente conversa agora no nosso terceiro bloco, nós vamos degustar aqui um sorvete da Amanauara. Pedro, me fala uma coisa, e a sua vida empresarial de consultor, como é que está isso? Separou, está se dedicando somente à empresa? Fala pra gente. Que o Pedro já chegou a ser meu concorrente, tá? Concorrente, mas sempre amigos. Com certeza. Como é que tá isso? Parou? Como é que tá? Realmente, eu tive que escolher, né? Então, assim, é porque às vezes você quer subir a chupacana e não dá certo. Você tem que focar. Eu estou muito focado na empresa, estou muito focado nos negócios. Estou estruturando para ter mais liberdade para diversificar, né? Só que nesse momento eu enxergo oportunidades, enxergo também que o melhor caminho é se voltar para a empresa. E até uma vez eu ouvi do Jaime Benchimol, o seu Jaime Benchimol, né, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que ele falou que na vida empresarial você vai ter 1000 distrações ali. Vai aparecer ainda mais quando você começa a crescer, vai surgir oportunidades. E ele falou que muitas das vezes é melhor você ter um foco no seu negócio. Claro que mais lá para frente você diversifica e tudo mais, mas principalmente no início, no meio do caminho, é importante você ter foco. A partir do momento que você consolidou, que você tem uma equipe robusta lá, que consegue te dar aquele suporte que você precisa, aí talvez
né? É uma visão minha e eu tô replicando também o que eu escutei dele. Legal, muito bom. O que o Pedro está trazendo pra gente, de fato, é uma realidade. Se você quer montar um negócio, você tem. Primeiramente, ele falou no primeiro bloco, precisa conhecer a tua empresa de fato, como ele fez um rodízio dos setores. E, não menos importante, ter foco. Porque tem aquela velha frase que é o olho do dono que engorda, né? E, de fato, não sei se você concorda, mas é 100% verdadeira. E a família Benchimol, como o Pedro trouxe aqui para a mesa, é uma outra família também que a gente observa e parabeniza, né, a gestão ali, porque eles profissionalizaram, né? Hoje quem está na frente é o Denis, inclusive esteve conosco já aqui no podcast, né? O Denis também é fantástico, a gente percebe na conversa dele, igual como o Pedro, a gente percebe que de fato eles fazem o que gostam, ele entende do negócio dele, vivencia de fato, né? Tem foco. E isso, para você que está nos acompanhando e quer montar uma empresa, é a base de tudo, né? Conhecimento. Você precisa, eu quero fazer um negócio porque meu amigo está fazendo e deu certo. Calma, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. É verdade. Mas vai ver o que ele fez para chegar nesse sucesso. E pegando essa deixa, Pedro, eu quero te perguntar, a Virrosas hoje é um sucesso, você está de parabéns. Obrigado. Carlinhos está de parabéns, mas a gente sabe que com certeza tiveram dificuldades. Muitos. Para você hoje estar em todas as principais gôndolas de Manaus, não foi assim da noite para o dia. Com certeza teve muitos desafios. Eu gostaria de saber se você pode compartilhar uma das principais dificuldades que a empresa teve no decorrer de 110 anos. Olha só essa idade. Pedro, quais foram os principais desafios nesse período todo aí? Marcos, 110 anos, sempre tem muita história para contar. Com certeza, meu amigo. Tantos é que eu escutei quantos que eu vivenciei. Sim. Então, assim, das que eu... Enfim, vou focar nas que eu vivenciei, que posso falar com maior propriedade. Logo que eu entrei na empresa, comecei a trabalhar com 15 anos, mais ou menos. Eu saía da escola, estudava de manhã e à tarde eu ia para a empresa e comecei a acompanhar, né, o dia a dia da empresa. E foi na época, assim, que meu avô usava muito esse termo, das vacas magras. Então, assim, eu fazia a planilha do financeiro, assim, o relatório, uma espécie de um relatório financeiro. Um Excel, uma planilhazinha. Exatamente. Que calculava, assim, quanto que a gente pagava de juros. Pra gente ter uma ideia, na época, assim, há 20 anos atrás, nós faturávamos em torno de 300 mil reais, 200 e poucos mil reais. E nós pagávamos de juros, de capital de que não era nem capital de giro, era aquele cheque especial mesmo. Aí, crédito comercial, né? Aquele mais caro de todos. Mais caro de todos. Queria muito, nessa época, ter lhe conhecido há muito mais tempo. Você teria talvez salvado a empresa um pouco antes. Mas o fato é que a gente pagava só de juros 15 a 20 mil reais por mês. Caramba, você imagina, cara. 10% do seu faturamento você pagando juros. De juros. Isso é importante. Então, assim, aí como é que a gente começou? A gente começou a sanear. Eu ajudei muito mérito do meu pai, mas eu também tive um mérito, assim como meu tio e meu primo, que são nossos sócios, né? Hoje nós somos 4 sócios. Então, assim, mas eu comecei focando na produtividade. Eu falei, eu fiz uma planilha de Excel, eu comecei a simular números. Vem cá, a gente tem essa estrutura aí, né? Quanto é que essa máquina consegue fazer? Consegue fazer tanto. Aí eu calculava lá, vem cá, se a gente fizer tanto aqui, ou seja, o meu custo fixo continuava o mesmo e eu produzia o dobro. Olha então, aí. Aí eu comecei a lançar lá e comecei a dar uns números assim que eu falava, meu Deus, será que isso é real? E eu comecei a batalhar no comercial e na produção. Aumentar a produtividade, mas aumentar a saída também. E Marcos, parece ser aquela questão da previsão, né? O segredo, tem que visualizar para conquistar. Alguns místicos podem pensar nesse caminho também. Mas o fato é que os números se concretizaram. E realmente a rentabilidade melhorou muito. Legal. Desde que a gente investiu em produtividade e também investiu na questão comercial. Produzir bem e vender bem. As duas pernas do negócio são essas. Claro que tem muitas outras vertentes, mas se você produzir bem e vender bem, né, você tem 1000 caminhos andados ali. Olha só, mais uma dica muito boa que o Pedro está trazendo pra gente. E assim, tecnicamente o Pedro é muito preparado.
quando eu comecei a visitá-lo como cliente, a gente percebeu quando ele me apresentou as planilhas, não é qualquer empresário que tem todo esse controle, essa preocupação de, como ele já colocou aqui, custo, né? Porque o custo da empresa é tudo. Se você não tiver o controle, com certeza, você vai para um buraco. Então, o que ele trouxe aqui? Já sabe, já conhece o custo, um custo fixo, que é aquilo que, independente de você produzir ou não, tu vai ter no teu negócio. Então, o que ele fez para minimizar isso? Aumentou a produtividade e aumentou as vendas. Não precisa nem ser economista, mas para chegar nisso aqui, o cara tem que conhecer muito, porque ele está dentro da empresa dele. Muitas coisas dentro da sua empresa acontecem e você não percebe. Então, você precisa aceitar essa dica que o Pedro acabou de trazer, entrar dentro da tua empresa, abrir uma planilha, por mais que seja... Hoje já tem sistemas que fazem isso, né? Tem sim. Mas um Excel já quebra um galho para você fazer os cálculos, para ver de fato, eu estou vendendo 10, e qual é o custo de produção desse produto? Pô, será se de fato é 5 ou é 9 e tu está achando que está ganhando muito? Então esse foi o principal desafio, vencer, porque aí no caso você mexeu com uma coisa já tradicional da empresa, né? Exato. Que era pagar aqueles juros, aí você trouxe uma nova ideia, só, vamos mudar esse panorama aqui, não teve resistência? Não, assim, na verdade foi um trabalho em equipe. Tu conscientizou todo mundo que precisava... Na verdade a questão não era a gente não pagava juros porque ninguém paga juros porque quer, né? Sim. Mas a questão é realmente alguns outros pontos que iriam lá na frente eliminar impactar os juros, que aí ia fazer um caixa. Sim. E assim... E aí minimizar o impacto dos juros, né? Exatamente. Produzindo mais. Pô, fantástico. E na questão de gestão, hoje você está na presidência junto com seu primo. Isso. Seu tio e seu pai continuam lá. E por trás vocês criaram um staff. Como é que tá isso? Porque empresa familiar também tem isso, né? Sim. Todo mundo quer fazer alguma coisa e tecnicamente às vezes ninguém é bom o suficiente. Eu tenho vários clientes aqui que a gente sabe que funciona assim. E a gente fala, profissionalize isso aí, contrata pessoas técnicas que tenham o conhecimento técnico necessário e você fica como sócio olhando como é que foi essa gestão familiar dentro do negócio, cada um querer fazer uma coisa e muitas vezes não está preparado para isso, que eu sei que não é o caso da sua empresa, mas como é que você gerenciou isso? Certo. Assim, um dos fatores também que ajudou a empresa a estar aqui até hoje foi o fato de ter áreas bem definidas. O meu pai, ele sempre foi o administrativo financeiro. Legal. E o meu tio, ele sempre gostou muito de produção. Então separou ali e cada um cuidou da sua praia. Exatamente. Então, assim, meu tio tinha autonomia lá para a área dele, meu pai tinha autonomia para a área dele, eles conversavam, tomavam decisões em conjunto também, junto com o meu outro tio, Aloysio. Mas, assim, o fato de ter áreas bem definidas é importantíssimo. E até um outro ponto, Márcio, eu queria até... que assim, realmente o olho do dono engorda o gado. Mas, cada vez mais, você tem que se estruturar. Claro que se você tiver um negócio muito pequeno, você às vezes não vai ter um capital assim para contratar um gerente, alguma coisa. Você é o gerente, você é o vendedor. Faz tudo, né? É natural e é totalmente normal no começo, né? Exatamente. E necessário às vezes, necessário, né? Claro. Mas a partir do momento que você vai crescendo, você só consegue crescer se você tiver gente competente com você. Olha te aí. Ajudando, dando todo o suporte que você precisa. Porque, na minha opinião, o dono, ele tem cada vez mais ter tempo livre para pensar no estratégico. Então, se o dono está muito preso ao operacional, ele não vai conseguir parar para analisar quais são os próximos passos da empresa. Vai perder oportunidades também. Entendeu? Ele vai levar a empresa ali no operacional. Então, assim, se ele tiver... Hoje eu estou investindo muito em pessoas. Tenho uma gerente lá que ela é muito competente e, assim, ela me ajuda muito até, assim, a tomar decisões. Eu pergunto... A Alessandra até mandar um abraço para ela. Comentei na pouco, eu estava vindo para cá. E ela teve contato com você, né? Mandou um abraço. Sim. Alessandra, grande abraço para vocês também. E assim, ela tá me ajudando muito até a tomar decisões. Muitas das o que acontece, eu pergunto, Alessandra, mas o que você faria? Eu, não, Pedro, acho que eu faria isso. Aí eu dou o meu toque, falo assim, não, vamos aproveitar isso aqui, mas vamos por esse caminho também aqui. E tem dado muito certo, graças a Deus. Fantástico. Nosso tempo está quase terminando, mas Pedro, eu gostaria de primeiramente te agradecer
a sua presença. Eu sei que a sua agenda é tumultuada. A gente já estava esperando a presença do Pedro mais tempo, mas sempre tem uns negócios. Afinal de contas, ele é dono da empresa, a gente entende disso. Parabenizar você, seu pai, seu tio, seu primo, né, a diretoria da Virrosas, mas principalmente a equipe. Né? A equipe lá veste a camisa, né? Ninguém faz nada sozinho. Tem que ter os donos? Tem, mas também tem que ter uma equipe competente para crescer. Então a equipe da Virrosas está de parabéns. Estivemos agora, acho que mês passado, junto com eles, numa homenagem que eles receberam da Assembleia, uma homenagem muito merecida. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem uma empresa completando aí 110 anos. Então há um reconhecimento social, um reconhecimento da sociedade, né, dos deputados, reconhecendo o mérito empresarial que todos os diretores da Virrosas têm em vencer todas as dificuldades, né, conseguir galgar caminhos do sucesso. E a gente sabe que é uma empresa que não vai parar, porque a gente acompanha o Pedro, a gente já sabe que tem novos produtos vindo por aí e graças a Deus a gente está junto com ele, podendo aí comemorar todo esse sucesso empresarial. Pedro, suas palavras finais. Queria aproveitar a oportunidade, Marcos, agradecer publicamente. Você faz parte dessa história. Você já fez diversos projetos para a gente, você já implantou, você e sua equipe, né, seu escritório, junto com a Marina e todo mundo, nos ajudou a chegar onde nós estamos conseguindo chegar. Então, assim, queria agradecer e Obrigado. Dizer que nós confiamos muito no seu trabalho. Você é um profissional de primeiríssima qualidade e um grande economista, como eu falei. Muito obrigado. O Pedro, além de tudo isso, ainda é conselheiro lá do Conselho Regional de Economia. Está deixando a gestão também junto comigo, entramos juntos. E você que está nos acompanhando, gostaria de agradecer a sua audiência, lembrando que nós estamos aqui no oferecimento da Manauara, né, já provamos. E você não me disse, gostou do sorvete? Eu ia lhe interromper para falar isso. Uma delícia. Olha aí, fantástico. Quando tu tá perguntando, eu tô aqui, ó. Talvez não esteja aparecendo na câmera, mas eu tô aqui escondidinho. Legal. Alex, você tá de parabéns. Você quis comer uma comida amazonense, vá lá no Vumbora da nossa amiga Iolane. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E precisou de aços. Tudo de aço. Aço inoxidável, aço 1020, 1045, aço doce, latão, metal. Vai lá na Solinox, lá na Silvas. Eu tenho certeza que o Fábio e a equipe vai com certeza fazer um bom negócio com você. Tirou tudo isso, precisou montar um negócio. Lembra-se, a Êxitos Consultoria com certeza vai apresentar uma solução financeira para sua empresa. A Êxitos trabalha com todos os bancos e vai apresentar a melhor opção de crédito para atender você, seja na necessidade de capital de giro ou projeto de investimento. Gostaria de agradecer mais uma vez o Pedro, que esteve aqui conosco, e você que está prestigiando aí o nosso podcast e o assunto é dinheiro. Vamos ficar por aqui, se encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcos.